Boa noite, deputada. A senhora acredita que o governo Lula vai criar uma autoridade climática ligada à presidência? Como a senhora vê essa questão? E em relação ao desmatamento, ele foi muito influenciado também no discurso dele, falou bastante da questão ambiental e climática. A gente teve a história de sucesso do plano PPCDAM para a Amazônia, né? Mas agora o contexto é bem diferente. Como a senhora vê essa questão? A gente precisa de uma estratégia nacional para o combate ao desmatamento, porque ele aumentou em todos os biomas, não somente na Amazônia, né? O mapa de biomas mostra aumento em todos os biomas, inclusive na Mata Atlântica, que é o mais devastado. A gente teve 117 campos de futebol por dia neste primeiro semestre, então a situação é bem crítica. Como a senhora pensa uma estratégia para esse controle novamente ocorrer? Bem, você colocou muito bem, Afra, bom falar com você, porque o PPCDAM, quando ele foi pensado, ele tinha um contexto que era bem diferente do que temos hoje, era uma situação grave, o desmatamento estava crescendo, chegou a 27 mil quilômetros quadrados, foi preciso criar os instrumentos, desde o sistema PRODES, para fazer o monitoramento em tempo real, por satélite, no caso do desmatamento da Amazônia, em seguida criar o plano que se estruturou em cima de combate às ilegalidades, ordenamento territorial e fundiário e apoio às atividades produtivas sustentáveis. O plano conseguiu reduzir desmatamento por quase uma década em 83% e ser responsáveis por evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, além de outros ganhos que você conhece, mas um deles é que de 2003 a 2008, o Brasil foi responsável por 80% das áreas protegidas criadas no mundo. Nos 3 anos e meio de Bolsonaro, quase 4 anos, ele já é responsável por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo e só em 2021 ele foi responsável por cerca de 40% das áreas florestadas que foram destruídas. Então, tem uma diferença. Era difícil, mas agora está incomparavelmente pior. Primeiro porque os instrumentos que existiam foram desestruturados, as equipes foram desmontadas, os orçamentos foram reduzidos e o governo Bolsonaro empoderou os criminosos. E, no caso agora, você vai ter que recompor orçamentos, fortalecer as equipes e ter uma ação integrada, transversal mesmo, como ele mesmo disse, que vai ser uma política transversal, aonde juntando todos os setores de governo que podem ajudar nessa tarefa, mesmo assim ainda tem uma complexidade. Hoje, nós temos uma situação de terra arrasada mesmo na agenda do desmatamento, fazer uma atualização do plano, agregando novos instrumentos. A questão da Autoridade Nacional para Risco Climático está na proposta com a qual o presidente Lula se comprometeu e faz parte do plano de governo. Agora, o arranjo institucional ainda não está desenhado. A inspiração da proposta vem da Autoridade Nacional para a questão dos Jogos Olímpicos e a Autoridade Nacional para o risco nuclear. Com base nessas experiências, há de se pensar um arranjo que tenha o locus adequado para ações de coordenação, para ver se o Brasil está cumprindo com o seu cronograma, dos compromissos que assumiu para reduzir a emissão de CO2 e, obviamente, que metaforicamente falando apenas, Eu fico pensando nas autoridades monetárias, que ficam verificando se a inflação está no centro da meta, se está acima do teto e assim por diante. Essa autoridade nacional pode muito bem fazer essa verificação e verificar que setores estão impedindo que a gente consiga alcançar a meta assumida pelo Brasil para dar a sua contribuição 2030, 2050 e assim